Olá, pessoal! Nesse módulo de hoje, nós vamos iniciar a compreensão das medidas de frequência de doenças e agravos. Essa aula de hoje é bem importante para a compreensão de um conhecimento que a gente vai aprender posteriormente, que são os indicadores de morbidade e a compreensão dos conceitos de incidência e prevalência, a aplicação disso nos indicadores de morbidade, tá? Então, para iniciar a nossa aula, a gente precisa entender que medir a saúde e a doença é fundamental para a prática da epidemiologia. A estratégia correta de medição vai nos refletir exatamente o comportamento da doença e seus agravos em uma determinada situação, um determinado cenário. A utilização de medida de frequência de doença, ela nos facilita o entendimento do número de vezes em que o evento vai ocorrer. Vamos para a prática, né? Eu trouxe aqui uma tabela em que ela mostra o número de casos de dengue no Brasil até a semana epidemiológica 13. Foi retirado do site do Ministério da Saúde e um dos boletins epidemiológicos, tá? O que é que essa tabela ela nos mostra a princípio? Ela nos mostra os dados absolutos dos casos de dengue, certo? Aqui em Alagoas, em 2020, até a semana epidemiológica 13, a gente verifica que houve 418 casos de dengue. Em Pernambuco, 4.071. No Maranhão, 1.157. Na Paraíba, 1.501. Isso são dados absolutos, certo? E aí vem minha primeira pergunta. Podemos concluir que a dengue se manifesta na população dessas áreas com frequências semelhantes? Como assim? A gente pode concluir que a frequência de dengue na Paraíba é a mesma ou de forma semelhante, parecida, que a do Maranhão. A frequência absoluta desses dois estados é bem parecido, sim. Porém, a frequência absoluta, ela não nos traduz a situação real, o panorama real de como a dengue se comporta nesses dois estados. E aí a gente já entra nessa afirmação, nessa pergunta 2, né, em que eu faço aqui. Podemos afirmar que a gravidade epidemiológica da dengue foi maior no Rio de Janeiro, quando comparamos a Paraíba. No Rio de Janeiro foram 2.274 casos. Na Paraíba foi 1.501 casos. Vocês acham que por meio desses dados já é possível a gente afirmar que a dengue ela foi mais grave no Rio de Janeiro do que na Paraíba, em termos epidemiológicos, em termos de impacto dessa doença no cenário do Estado, no cenário da saúde como um todo do Estado? Então, isso tudo é para a gente começando a refletir. Então, nessa tabela 2, a gente tem aqui um cenário bem atual, que são os casos acumulados de Covid no mundo até 30 de julho de 2020, extraído do painel exatamente às 15h50, certo? Então, a gente tem aqui casos de Covid e as mortes, né? Os casos nos Estados Unidos ultrapassaram os 4 milhões, enquanto que a gente vê aqui os casos na Espanha que ultrapassaram os 280 mil. Levando-se em consideração esses casos absolutos, aí eu faço a pergunta para vocês. Tem como a gente trazer uma interpretação de como a Covid ela se comporta nos diferentes países a partir desses dados absolutos por si só, a partir desse recorte no tempo da data de 30 de julho de 2020 às 15h50? Primeira pergunta, tá? E aí eu começo a trazer para vocês algumas tentativas de interpretação antes da gente adentrar no conhecimento realmente. O risco de pessoas adquirirem Covid no Brasil é superior ao da Espanha? A gente tem aqui, o Brasil ultrapassou os 2 milhões de casos. Aqui, a gente tem que a Espanha ultrapassou os 280 mil casos. E aí a gente tem várias pessoas tendo várias interpretações diferentes, dizendo que o Brasil ele não tem um risco tão grande quanto o da Espanha, porque a Espanha ela é um país menor. E isso tudo reflete um pouco da frequência relativa, né, da medida de frequência relativa dos agravos. As pessoas
por mais que elas falem de forma empírica, elas têm uma noção do que é essa medida de frequência relativa desses agravos. A minha próxima pergunta é: o risco de morte por Covid no Brasil é três vezes maior em relação à Espanha? Aqui no Brasil a gente tem que 90 mil pessoas morreram aproximadamente. Na Espanha, 28 mil. Em média, 3 vezes maior no Brasil do que na Espanha. Porém, o risco de morte aqui no Brasil é 3 vezes maior do que na Espanha? A gente pode afirmar isso? E eu venho com a terceira pergunta, e essa terceira pergunta, para não deixar vocês tão curiosos, eu já vou responder. Que a epidemia na Índia, ela está mais controlada do que no Brasil? Ora, vejam. No Brasil, a gente tem mais de 2 milhões e 500 mil casos. Na Índia, a gente tem 1 milhão e 500 mil casos em média. Em média, ainda tem 1 milhão de casos a menos do que no Brasil, né? E eu começo a mostrar para vocês os gráficos por semana epidemiológica, tá? Isso aqui foi retirado do Boletim de Serviço do Ministério da Saúde, que mostra a evolução do número de casos novos confirmados de Covid por semana epidemiológica segundo países com maior número de casos. Em azul, os Estados Unidos em disparada, tá? No Brasil está aqui em preto. O que é que a gente vê aqui na curva do Brasil? Até a semana epidemiológica, mais ou menos 24, o Brasil ele estava em curva ascendente, ou seja, o número de casos eles estavam crescendo. Em seguida, se começou a ter um achatamento dessa curva, certo? E com isso a gente vê que o número de casos ele está tendendo a uma estabilidade aqui, quando a gente vê até a semana epidemiológica 29. A Índia, por outro lado, no início, ela conseguiu não aumentar a curva ascendente ela não aumentou de maneira tão forte como no Brasil. Mas, por outro lado, depois, particularmente da semana 22, a gente vê que a Índia está em curva ascendente. E aí a gente chega à conclusão que, apesar do número de casos no Brasil ser significativamente superior ao número de casos acumulados da Índia, porém, quando a gente avalia o comportamento da doença, avaliando-se os casos novos da doença ao longo do tempo, a gente vê que a Índia ela se encontra em fase ascendente da curva, enquanto que o Brasil ele começou a ver um achatamento dessa curva. Moral da história: a gente não pode pegar um dado bruto em um determinado momento de tempo e fazer inferências sem entender o contexto da situação, sem entender como aquela doença se comporta em cada país, certo? Para facilitar as comparações e as interpretações das frequências, os valores absolutos, que é justamente aquilo que eu estava trazendo para vocês, né, a contagem bruta dos casos, elas podem ser transformadas em valores relativos, ou seja, em numeradores de frações tendo denominadores fidedignos. O que isso quer dizer? Né? Esses valores absolutos eles precisam ser relativizados, levando-se em consideração uma população específica, para que daí que a gente possa comparar. Isso vai conseguir responder aquela pergunta que eu fiz a vocês anteriormente, por exemplo, se o risco de morte por Covid na Espanha ela é maior do que no Brasil, ou vice-versa. A gente vai conseguir garantir um comparativo entre os diferentes dados. Os dados são relativos quando mostram alguma relação com outros dados e podem ser expressos por meio de coeficiente, proporção e razão. O que significa isso? Então, vamos começar a nossa compreensão a partir do entendimento do que seria o coeficiente ou taxa, né? O coeficiente ele também é chamado de taxa. É a relação entre o número de casos existentes e o número de casos que poderiam acontecer dentro de uma determinada população em um determinado período de tempo. Professora, como assim? Vamos para a fórmula, tá? É importante que vocês entendam bem essa fórmula. Se vocês não compreenderem, voltem várias vezes esse vídeo até vocês compreenderem, para que vocês entendam os exemplos que eu vou dar mais adiante. O coeficiente nada mais é do que o número de casos
dividido por população de risco, vezes a constante, 10 elevado a n. Vamos explicar o que seria isso. O número de casos pode ser o número de casos de dengue, né? Se você está estudando a dengue, os casos são a dengue, certo? Então, o número de pessoas que adquiriram a dengue, certo? Quem é a população de risco de vir a desenvolver a dengue? No caso, toda a população brasileira. Então, aqui, a população de risco, você tem que assinalar a população brasileira. Se você está estudando casos de dengue na Paraíba, número de casos são as pessoas que efetivamente adoeceram por dengue. População de risco é a população da Paraíba. E aqui a constante 10 elevado a n é porque vocês vão ver nos exemplos mais na frente que quando a gente divide o número de casos dividido por população de risco, a gente vai ter um número decimal muito difícil de compreender. E aí a utilização dessa constante facilita a comunicação dos resultados, que pode ser qualquer múltiplo de 10, ou seja, pode ser 10, pode ser 100, pode ser 1000, pode ser 10.000, 100.000. E aí, alguns indicadores de morbidade que a gente vai ver no próximo módulo, eles padronizam essa constante, mas normalmente essa constante ela pode ser utilizada em qualquer múltiplo de 10, tá? Vou dar mais um exemplo aqui do que seria, só para a gente compreender efetivamente. Se a gente tem aqui, se a gente estiver estudando o câncer de colo de útero. Câncer de colo de útero é uma doença que ocorre em mulheres. Então, o número de casos é o número de casos de pessoas, de mulheres acometidas por câncer de colo de útero. As mulheres que efetivamente adoeceram. A população de risco, quem é que corre o risco de desenvolver câncer de colo de útero? As mulheres, os homens não estão inseridos. Então, a gente retira a população de homens aqui e coloca só a população de mulheres. E multiplica por 10, por 100, por 1000, pelo número que ficar mais fácil para interpretar, certo? É uma medida que informa quanto ao risco ou a probabilidade do evento que está no numerador, que é esse aqui, em relação a ocorrer em relação a todos os indivíduos que estão no denominador, certo? Quando a gente for passando mais adiante, vocês vão tendo exemplos. Então, exemplos práticos, certo? Aqui nessa tabela, é a mesma tabela que a gente mostrou no início da aula. É o número de casos de dengue no Brasil até a semana epidemiológica 13, tá? Lembram que no início eu perguntei para vocês se a frequência com que a dengue ela ocorre na Paraíba, se ela ocorre de maneira semelhante ao Maranhão, que aqui a gente tem frequências bem parecidas tanto na Paraíba quanto no Maranhão. E eu perguntei para vocês se a gravidade com que a dengue ocorre no Rio de Janeiro, se ela era superior à gravidade da situação com que ocorre na Paraíba, levando-se em consideração a frequência relativa. E aí, o entendimento do coeficiente ou da taxa, ela vai me dizer justamente o risco dessas pessoas em cada estado adoecerem e vai me informarem onde a gravidade epidemiológica é maior. Eu coloquei aqui no exemplo, eu utilizei aquela constante, eu preferi utilizar por 100.000 habitantes, porque a interpretação ficou melhor, mas vocês podem utilizar 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e por aí vai, tá certo? Lembram que a fórmula é número de casos, que são esses casos brutos, dividido por população de risco. Se a gente está estudando o risco em cada estado, a população de risco de adoecer por dengue é toda a população de cada estado. Na Paraíba, mais de 4 milhões, no Rio de Janeiro, 6 milhões e no Maranhão, mais de 7 milhões, certo? Então, vamos entender primeiro o coeficiente na Paraíba. Aqui o número de casos é 1.501. Então, no numerador, a gente coloca esses 1.501. A população de risco de adoecer é 4.018.127. Por quê? Porque é toda a população da Paraíba. Qualquer pessoa que resida na Paraíba pode vir a adoecer de dengue. Pode vir a ser acometida pela dengue. E aqui a constante 100.000, ou seja,
Lembram daquela constante 10 elevado a n? Nesse caso, eu escolhi 100 mil e deu o resultado de 37,36. Eu vou ensinar vocês a como interpretar esse resultado. Guarda aí que a gente vai passando para os outros exemplos. Primeiro, para a gente entender a fórmula. No Maranhão, a gente tem que 1.657 pessoas efetivamente adoeceram. Então, a gente coloca aqui no numerador 1.657. No denominador, vai entrar todas as pessoas que efetivamente residam no Maranhão, porque qualquer pessoa que lá resida pode vir a ser acometida por dengue. A constante, uma vez que eu utilizo aqui em cima, na Paraíba, a constante 100 mil, eu também tenho que utilizar a mesma constante aqui no Maranhão se eu quero comparar os dois cenários, que esse é meu intuito, certo? Então, aqui, quando eu multiplico pela constante 100 mil, deu o resultado 23,42. Vão acompanhando aí, gente, e vão parando essa aula e vão fazendo na calculadora, porque aí vocês vão compreendendo e vão acompanhando o meu raciocínio. O próximo exemplo aqui, para a gente também compreender a fórmula, é que no Rio de Janeiro, 2.274 pessoas, certo? Adoeceram por dengue, tá? E aí a gente tem que a população do Rio de Janeiro é 6.718.903. Multiplicando-se pela constante 100 mil, a gente tem o resultado 33,84. O que isso quer me dizer? Quer me dizer que de 100 mil pessoas que poderiam ter adoecido, 37,36 efetivamente adoeceram na Paraíba. No Maranhão, de 100 mil pessoas que poderiam ter adoecido, 23,42 efetivamente adoeceram. E no Rio de Janeiro, de 100 mil pessoas que poderiam ter adoecido, 33,84 efetivamente adoeceram. O que isso significa? Significa que o risco de adoecer por dengue é maior na Paraíba do que em relação aos outros estados. Por quê? Porque eles possuem uma população significativamente maior. Quando a gente compara o Rio de Janeiro em relação ao Maranhão, certo? A gente tem que o risco de adoecer é significativamente maior no Rio de Janeiro em relação ao Maranhão, tá certo? Então, o município com maior risco de adoecimento por dengue foi a Paraíba. Dentre 100 mil pessoas que poderiam ter tido a dengue, 37,36 realmente adoeceram, tá certo? Então, o coeficiente nada mais é do que uma medida de risco, de probabilidade de vir a ter a doença. Na tabela 2, a gente tem aquele exemplo do COVID, tá? De casos acumulados de COVID no mundo. E eu vou resgatar as perguntas que eu fiz para vocês no início da aula. No início da aula, eu perguntei para vocês se o risco das pessoas adquirirem COVID no Brasil é superior ao risco da Espanha. A gente já entendeu que esses dados absolutos, eles não conseguem nos dizer nada, se eles não estão contextualizados com uma curva de crescimento ou se eles não estão sendo interpretados à luz das medidas de frequência relativas, que é o que a gente está estudando agora, eles não nos dizem nada, tá certo? Mas vamos lá. A gente tem que a população da Espanha em 2020 foi 45.316.586 e a população do Brasil no mesmo período foi 211.847.702. Por que eu coloquei aqui essa população? Porque qualquer pessoa que venha residir na Espanha ou no Brasil, até que provem o contrário, porque o vírus é novo, pode vir a adoecer por Covid. Ninguém está imune, tá certo? A não ser pessoas que tenham sido vacinadas, que isso aí exige uma interpretação maior, certo, gente? Uma interpretação mais aprofundada. Mas isso aqui é só para vocês entenderem como é que a gente mede esse risco. Quando eu coloco aqui, ó,
a medida do risco, a medida do coeficiente, eu coloco aqui número de casos de Covid, 2.552.265, que é o do Brasil, tá? Dividido pela população de risco, que é toda a população brasileira, e aqui, ó, escolher a constante 1.000. O que é que eu disse? Se eu escolhi aqui a constante 1.000 e quero comparar com outra realidade, eu tenho que escolher a mesma constante. Então, aqui no Brasil, a gente tem que a cada 1.000 pessoas que poderiam ter tido a doença, 12,05 efetivamente adoeceram. Enquanto que na Espanha, a gente tem que o número de casos é 285.430. Aqui é o quantitativo de pessoas que efetivamente adoeceram, dividido pela população de risco, que é toda a população da Espanha, e multiplicado por 100, a gente tem um valor de 6,30. Ou seja, a cada 1.000 pessoas que poderiam ter adoecido, 6,30 efetivamente adoeceram. Então, o risco de adoecimento, o risco dessas pessoas adquirirem Covid no Brasil, mesmo levando em conta a população do Brasil, que é significativamente superior, é maior do que o risco das pessoas que residem na Espanha virem a serem acometidas pela doença. Então, ainda dando continuidade na compreensão do que seria esse coeficiente ou taxa, eles são comumente utilizados para estimar o risco da ocorrência de um problema de saúde, como por exemplo adoecimento ou morte, em uma determinada população suscetível por unidade de tempo. Então, sempre o coeficiente ou taxa ele vai estar relacionado a uma determinada população que escolhemos, que é a população que a gente vai utilizar no denominador, e sempre vai ser por unidade de tempo. No exemplo anterior, eu coloquei até uma determinada semana epidemiológica, mas eu posso escolher um período de tempo de dias, ou de um ano, ou de um mês, e assim vai. É importante se identificar corretamente qual é essa população de risco. Por quê? Porque se eu não identifico corretamente, eu não sei interpretar de maneira correta o meu resultado. Um exemplo aqui que eu dei, né? Não faz sentido a gente falar em câncer de colo de útero levando em consideração a população de homens. Porque o homem ele não vai desenvolver o câncer de colo uterino porque ele não tem útero, certo? Então, aqui a minha população de risco vai ser todas as mulheres. Mas, além disso, eu posso selecionar a população por faixa etária. E daí eu determino os grupos de risco. Grupos de risco que têm sido tão famosos agora nessa época de pandemia de Covid. Mas é assim que funciona, tá, gente? Eu posso colocar aqui número de casos de câncer de colo de útero antes dos 24 anos, dividido por população, né, menor que 24 anos, vezes 10 elevado a n, e com isso eu identifico a taxa aqui nessa faixa etária. Quando eu começo a fazer a taxa por faixa etária, eu percebo que a maior parte dos casos, a taxa ela se eleva significativamente entre os 25 até os 69 anos de idade. O que é que eu vou chegar à conclusão? Certo? Em que os 25 aos 69 anos de idade é o grupo de risco, é a população efetivamente que apresenta o maior risco de desenvolver o câncer de colo de útero. Enquanto que eu comparo aqui com os 70 anos ou mais e menor que 24 anos, esse risco é quase que nulo, certo? Então, é importante que eu identifique efetivamente a população que eu quero trabalhar, para que a partir daí eu possa compreender melhor os meus resultados, certo? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem justamente uma questão relacionada ao que seria essa população de risco. No ano de 2020, na Paraíba, 39.894 mulheres foram diagnosticadas com câncer de colo de útero. Sabendo que a população desse estado é de 4.018.127 pessoas e que nesse total 70% são mulheres, calcule o valor da taxa, certo? Então, a gente tem o total de casos é 39.894 doentes, certo? Que são as mulheres. Só quem adoece são as mulheres de câncer de colo de útero.
E aí a população total é aqui, mas também estão incluídos os homens. Desse total, 70% são mulheres, certo? Então, quem é que corre o risco de adoecer naquele ano? As mulheres. Quem são essas mulheres? 70% da população total. Então, qual seria o total de mulheres nessa questão? Se a população é 4.018.127, para que possamos identificar o total de mulheres, a gente tem que multiplicar isso daí por 70%. E aí a gente vai identificar o total de mulheres, que é de 2.812.688, tá? Eu poderia fazer a análise por faixa etária se a questão me desse o total de mulheres por faixa etária. Eu poderia identificar qual é o risco maior de adoecimento por faixa etária. Mas a questão não me dá, eu só posso identificar a taxa em relação ao total de mulheres. Então, o coeficiente é número de casos, que é o número de doentes, 39.894, dividido pela população de risco, que é o total de mulheres, vezes 1.000, que é uma base que eu escolhi. Tá? Então, a interpretação é do total de 1.000 mulheres, não é de 1.000 pessoas, porque só quem adoece são as mulheres, certo? Do total de 1.000 mulheres que poderiam ter sido diagnosticadas com câncer de colo de útero, 14,18 realmente adoeceram, certo? Vamos agora para a compreensão da proporção, tá? A proporção ela é a medida de frequência de um determinado evento e o total de indivíduos considerados, na qual o numerador ele faz parte do denominador, tá? A proporção é uma medida em que a gente tem mais familiaridade normalmente. O número de casos ele não está relacionado à população total, portanto, não se trata de medir um risco, tá, gente? Mas sim a importância relativa de um evento. Ou seja, o quanto aquele evento representa diante de uma população total. Levando-se em consideração a população de mortes por Covid no mundo, quantos por cento de mortes ocorreram no Brasil? Nada mais é, não é o risco de morte que ele está medindo, nada mais é do que a importância relativa, ou seja, proporcionalmente, qual a importância do número de óbitos em relação ao total de óbitos no mundo. É mais ou menos isso que a proporção ela nos busca levar. Um exemplo aqui, número de óbitos por dengue hemorrágica em relação ao número de óbitos em geral de Alagoas em 2004, tá certo? A gente tem o que na proporção? O numerador, ele sempre faz parte do denominador. Aqui, enquanto que na taxa a gente via número de casos dividido por população de risco vezes 10 elevado a n, aqui a gente tem o número de óbitos por dengue, que é o que eu estou querendo estudar, em relação ao número de óbitos total, ou seja, proporcionalmente o quanto que o óbito por dengue representa em relação aos óbitos totais. Com isso, o número de mortes ele faz parte, o número de mortes por dengue ele faz parte do total de mortes. E o resultado ele vai ser sempre em percentual, porque diferentemente da taxa, a base para cálculo da proporção sempre será 100, tá certo? Vamos aqui. No dia 30 de julho de 2020, o mundo acumulava 17.130.295 casos de Covid e 669.160 mortes. Comparando-se com os dados mundiais, qual a importância relativa dos casos e dos óbitos por Covid-19 no Brasil? Como assim, minha gente? Ele está querendo saber nada mais do que proporcionalmente em relação ao total de óbitos no mundo, o quanto que o Brasil representa. Vejam que ele está medindo a importância relativa e não o risco das pessoas virem a desenvolver no Brasil, porque isso é medido pela taxa, tá certo? Então, vamos lá. Em relação ao total de casos, no numerador, se eu coloco o total de casos no Brasil, no denominador jamais vai entrar óbitos, porque o numerador ele faz parte do denominador. Então, é total de casos, 2.552.265, dividido pelo total de casos
no mundo, tá certo? Vezes 100. E a gente tem um resultado 14,69. Então, o total de casos por Covid-19 no Brasil representa 14,9% do total de casos mundiais, tá certo? E aí, em relação ao de óbitos, se eu coloco óbitos aqui em cima, eu também tenho que colocar óbitos aqui embaixo, tá certo? Porque o numerador sempre faz parte do denominador. Então, a gente tem que 90.134 óbitos no Brasil, dividido por 669.160 óbitos no mundo, vezes 100. Aí a gente tem um resultado de 13,5%. O que significa? O total de mortes por Covid-19 no Brasil representa 13,5% do total de óbitos mundiais. Nada mais é do que a importância relativa do evento, tá certo? No caso, o quanto proporcionalmente que o Brasil representa em relação ao total de óbitos mundiais. Não está se medindo a probabilidade ou o risco dele ter a doença ou de morrer, mas sim a importância relativa do evento, que é isso que eu estou batendo a tecla a todo momento, porque isso confunde bastante, gente. Então, para a gente continuar a compreensão das medidas de frequência de doença, a gente já viu a taxa, né? A gente já viu a proporção e agora a gente vai ver uma outra medida que é a razão. A razão ela é muito utilizada na epidemiologia, vocês vão ver mais na frente, né? Mas o que seria essa razão? É a relação entre as medidas de frequência de dois eventos distintos, ou eventos com características diferentes, né, do mesmo evento, com a mesma dimensão e a mesma natureza. O que isso significa dizer? Que é um tipo de fração em que o numerador ele não é um conjunto do denominador, diferentemente do que ocorre, por exemplo, com a proporção, tá? E o que é que a razão ela busca estudar? Ela estima a intensidade de uma doença em relação à outra, certo? Vocês vão ver mais na frente no exemplo que eu vou dar, mas ela diz o quanto que uma doença, né, ela é mais intensa em relação à outra, tá? E para compreender esse conceito de razão, eu trouxe para vocês aquela tabela que eu trouxe no início da aula e trouxe também a última pergunta que fala sobre o risco de morte por Covid no Brasil em relação à Espanha. De antemão, eu adianto a vocês, tá, gente, que a gente teria que fazer uma análise mais aprofundada para avaliar o real risco de morte no Brasil e na Espanha, levando-se em consideração principalmente a idade, já que a idade é um dos fatores que mais está influenciando na morte por Covid. Mas vamos lá. Ajudando primeiro a compreender esse conceito de razão, para que a gente possa compreender, a gente tem que iniciar identificando os respectivos coeficientes de mortalidade por Covid. Ou seja, o risco de morte por Covid no Brasil e o risco de morte por Covid na Espanha. Como é que a gente vai fazer isso? Levando-se em consideração o conceito de taxa, né, taxa ou coeficiente, nós vamos pegar o total de mortes por Covid no Brasil, dividir por toda a população, porque qualquer pessoa pode vir a morrer por Covid, vezes 1.000. Professora, aqui não seriam só as pessoas que tiveram Covid, não? Não, gente. Aí a gente entra num outro conceito, que é a letalidade, que vocês vão ver na próxima aula, tá? Mas para que possamos conhecer a taxa de mortalidade por causas específicas, aqui embaixo a gente tem que colocar toda a população que pode vir a morrer disso, certo? E aí, quando a gente coloca quantidade de mortes dividido pela população de risco vezes 1.000, a gente encontra um coeficiente de 0,42. Na Espanha, quando identificamos o total de mortes, divide pela população de risco, que é toda a população da Espanha, e multiplica por 1.000, nós temos um coeficiente de 0,63. Então, de antemão, a gente já tem um conceito. Aqui na pergunta, ele pergunta se o risco de morte no Brasil é 3 vezes maior em relação à Espanha, porque os dados brutos mostram 3 vezes mais morte no Brasil do que na Espanha.
Porém, com base nos coeficientes, a gente identificou que o risco de morte na Espanha, 0,63, é maior que no Brasil. E aí, para que a gente encontre o quão maior é, a gente tem que identificar a razão. Como assim? A razão é coeficiente de mortalidade na Espanha dividido pelo coeficiente de mortalidade no Brasil, que dá 1,5. Ou seja, gente, o risco de morte por Covid na Espanha é 1,5 vezes maior em relação ao Brasil. Professor, eu poderia colocar o coeficiente de mortalidade no Brasil no numerador e a Espanha no denominador? Poderia sim. Agora, tendo em vista que eu iria identificar um resultado menor que 1, eu iria ver quantas vezes menos risco de morte no Brasil existe em relação à Espanha, certo? É isso. Aqui a gente tem a razão de casos de AIDS entre homens e mulheres de 85 a 2007. Se é entre homens e mulheres, homens fica no numerador e mulheres fica no denominador. Então, em 85, numa análise bem sucinta, essa razão era de 36, ou seja, o risco dos homens terem AIDS em relação às mulheres era de 36 vezes, certo? E aí isso foi diminuindo e hoje é de 1,6, ou seja, os homens ainda têm um risco maior, mas esse risco diminuiu significativamente. O que isso quer me mostrar, gente? Que a prevalência, que eu vou entrar no conceito posteriormente, no próximo módulo, mas o fato o estar doente entre homens, o quantitativo de homens doentes em relação ao quantitativo de mulheres, ele tem cada vez mais se aproximado, tá? Então, essa história de que a AIDS é uma doença prioritariamente de homens, isso acontecia aqui, ó, em 85, mas isso foi reduzindo. Como resultado de quê? Das campanhas de conscientização, pode ter sido? Pode, que aí menos homens ficaram doentes. Ou o total de mulheres que têm a doença, ela pode ter aumentado também. Então, são vários fatores, vários aspectos que vão influenciar nisso daí, tá? E para que a gente possa finalizar, o coeficiente ou a taxa, ela mede sempre o numerador, o número de casos, em relação a quem corre o risco de desenvolver esses casos. Enquanto que a proporção, necessariamente o numerador, ele é parte do denominador. E na razão, é a intensidade dessa doença, ou seja, o quanto ela esteve mais ou menos aqui em relação aqui, tá certo? É isso que a razão vai me mostrar. Então, gente, é isso. Tem um material de apoio, vou deixar exercícios para vocês. Então, isso só vai realmente na prática. A videoaula ela é um dos aspectos da metodologia EAD, mas vocês não vão, consequentemente, com certeza, aprender todo esse conteúdo só com essa videoaula, tá? Aqui ela serve para dar um norte, mas aí vocês peguem o material de apoio, façam os exercícios e qualquer dúvida a gente vai conversando, tanto nas próximas aulas quanto no decorrer de todo o curso. Obrigada!